Pacotão da Série A para o Santa Cruz. No vídeo de hoje eu separei aqui uma lista de vários atletas que estão em reta final de contrato, a maioria dos vínculos se encerrando agora ao final do mês de dezembro, que podem ser boas opções, por exemplo, para assinar já um pré-contrato visando o ano que vem. Eu entendo, o Santa Cruz ainda não está nas principais divisões, a Série C é um campeonato muito aquém daquilo que a grandeza do Santa Cruz representa, porém é uma SAF, ou pelo menos essa é a naturalidade para o ano que vem, um aumento também da sua capacidade de investimento e conseguindo contratar jogadores mais caros, com um projeto, algo nesse sentido. Quero trazer os detalhes, separei aqui essa lista para a gente, quero repassar aqui para vocês e quais nomes você gostaria de ver no Santa para o ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa esportiva, outros artigos esportivos também, com a Foot Fanatics, link na descrição do nosso vídeo. Você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. E olha, tem muitas ofertas boas lá na Foot Fanatics, eu separei essa aqui para vocês, kit de 3 camisas para treino da Topper por apenas R$ 105, disponível em vários tamanhos, P, M, G e GG, com envios para todo o Brasil. Outras opções também de clubes do futebol brasileiro e internacional você encontra também lá na Foot Fanatics. Sempre tem camisas do Santa Cruz, tá? Mas agora, infelizmente, já estão esgotadas dessa temporada. A tendência é que logo em breve a gente tenha novidades também. O link da Foot Fanatics logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o planejamento do Santa Cruz para a temporada de 2026, oferecendo algumas vantagens para a contratação de melhores jogadores, como por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, não é aquilo que o torcedor almeja, não é o auge do Santa Cruz, nada disso. Mas, convenhamos, é menos pior do que a Série D. É o caminho para chegar à primeira divisão. Então já se torna um atrativo a mais. Ainda mais se tratando de um planejamento em longo prazo. Você fazer um jogador agora, vamos colocar aqui um exemplo, contrato de 3 anos, o jogador na Série C chega ganhando 150 mil, por exemplo, mensais. Se subir para a Série B, esse valor sobe para 230, para a Série A, 350. Então, você consegue convencer assim, alguns jogadores com um bom salário, um planejamento também em longo prazo e, claro, uma organização que uma SAF merece. E eu separei aqui no vídeo alguns atletas da elite, jogadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que estão em reta final de contrato, pode até não ter feito assim uma Série A absurda, mas que para uma Série C não tem a menor dúvida que seria assim uma boa escolha. Como por exemplo, o meio atacante Shailon, você lembra dele? Jogador ex-São Paulo, jogou no Bahia, Goiás, Chapecoense, Atlético Goianiense e agora foi para o Mirassol na reta final da Série A. Ele fez até agora 5 partidas na primeira divisão, uma delas apenas como titular, acabou de chegar basicamente, ele chegou ali no finalzinho do mês de julho. O Shailon assinou um vínculo curto, até dezembro agora de 2025, com uma opção de renovação para o ano que vem. E vale lembrar, dos acordos de jogadores, existe na FIFA, se o atleta estiver com menos de 6 meses para a reta final de contrato, ele já pode assinar um pré-vínculo visando a temporada seguinte. Eu gosto do Shailon, ele faz uma função de um camisa 10, também de um meia pela esquerda, canhoto, bate bem na bola. Aqui o mapa de movimentação dele na Série A desse ano e também do ano passado, quando defendeu o Atlético Goianiense, marcou 2 gols e 2 assistências em 35 jogos. Mais um jogador do Mirassol é o Iago Felipe, atleta que está emprestado pelo Bahia, meia, jogou pelo Goiás, Fluminense, Vitória, Figueirense, revelado nas categorias de base do Botafogo. O Iago Felipe que também está em reta final de contrato. Tanto o empréstimo, quanto o vínculo em definitivo no Bahia se encerram agora ao final de 2025. O jogador já pode assinar um pré-contrato. Outro que para mim seria uma contratação estupenda aí para a Série C. Faz uma função basicamente de um camisa 8, aquela distribuição de bola, o motorzinho do time também ajudando bastante na marcação. Nessa Série A, uma nota média de 6,76, chegou já na metade do ano, no empréstimo do Bahia, de 15 jogos até agora na Série A, 7 deles na condição de titular, acabou perdendo um pouquinho de espaço. Os últimos 3 jogos ficou no banco e não saiu de lá. Pode ser que busque um novo caminho para o ano que vem. Mais um jogador, o Iago Pikachu. Esse aqui já é um nome bem acima da média. Iago Pikachu que também está em reta final de contrato
lá no Fortaleza. Olha, é um tipo de jogador que é interessante pensar em um rosto, né, uma cara de um projeto, de uma SAF. Fica aí a minha sugestão do Iago Pikachu. Nessa temporada, um ano abaixo, claro, né? Ainda assim vem jogando muitas vezes. 45 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências. Só que na Série A, de 23 aparições, ele foi titular em apenas 13. Entrou no finalzinho contra o Juventude, na última rodada, deu inclusive assistência. Vínculo somente até o final do ano, o salário dele, se eu não estiver enganado por lá, supera os 450 mil reais mensais. No mapa de movimentação, segundo o site SofaScore, é um jogador que vem atuando principalmente pela ponta direita, né? Uma espécie de um meia-direita, participando bastante desta função ofensiva. Aproveite as ofertas da Foot Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo, com vários artigos esportivos, como por exemplo bermudas, essa daqui é excelente, o modelo masculino, por R$ 119,90. Você encontra também, separei esse kit aqui, 3 camisas da Topper, para exercício e tudo mais, por apenas R$ 105,00, os tamanhos P, M, G e GG. E outras ofertas também disponíveis de clubes do futebol brasileiro e internacional, com o nosso parceiro aqui do canal, o link logo aqui abaixo na descrição. Completando um vídeo falando sobre opções em reta final de contrato na Série A, mais um, esse sim, né, um nome de peso pra caramba, é o Ganso, 35 anos de idade, contrato no Fluminense se encerra ao final dessa temporada. Dá pra dizer que perdeu um pouquinho de espaço, né, do Mundial pra cá, desde a época já com o Renato Gaúcho. Dos 23 jogos no ano, somente 13 na condição de titular. Na Série A, ele jogou até agora 14 vezes, a metade iniciando os jogos. Apenas um gol e uma assistência nessa temporada, acabou perdendo sim um pouco do protagonismo. Vínculo até o final do ano, aquele clássico camisa 10, né? Aquele jogador pensante, um toque refinado, muito acima da média. Né? Mais um, que inclusive foi procurado, aliás, especulado, né, no Santa Cruz nessa temporada, o volante Pedro Augusto. O Santa inclusive desmentiu naquela época a história de que ele tinha um interesse ou algo nesse sentido. Ele estava no Fortaleza, acabou indo para o Sport, tem vínculo até o final do ano que vem, então me perdoa. Esse aqui é o único da lista que não tem contrato se encerrando agora ao final do ano. Mas perdeu espaço, um jogador que também não me surpreenderia uma saída para o ano que vem. Dos 9 jogos da Série A, até agora apenas um na condição de titular contra o Red Bull Bragantino. Até gostei dele nesse jogo contra o Red Bull, assisti um pouquinho desse jogo. Pedro Augusto, que é aquele volante também com a característica de um camisa 8, uma bola invertida, uma distribuição de jogo, revelado pelo São Paulo, jogou alguns anos do Tondela em Portugal. No Fortaleza teve até muitos jogos no ano passado, com 45 aparições. Acho que para uma Série C também seria um nome interessante. O Pablo, zagueiro ex-Corinthians, jogou também no Botafogo, também está em reta final de contrato. Não vai ficar no Flamengo, né? O vínculo se encerra agora ao final de dezembro. Não joga desde o Campeonato Carioca. Zagueirão bom do jogo aéreo, tem 34 anos, está recuperado de lesão, mas acabou não sendo escolhido pelos técnicos do Flamengo nesse ano e ficou encostado, né? Treinando em separado. Acho que ainda tem muito a render no futebol brasileiro. Aqui o mapa de movimentação do Pablo, fez alguns jogos ali no Campeonato Carioca, atuando principalmente pelo lado direito. No ano passado esteve no Botafogo, mas teve uma grave contusão, o que tirou ele de grande parte, né, da temporada. Realizou apenas um jogo pelo Botafogo, ali ainda no começo do mês de abril. Então um jogador que vem enfrentando alguns problemas, não joga com frequência de fato, desde o ano de 2022. Talvez, né, uma aposta, um salário de produtividade ou algo nesse sentido possa fazer sentido. Mais um também que esse aqui eu gosto, tá? Não é um jogador badalado, nada disso, mas eu acho que tem sim qualidade para uma Série B ou para uma Série C. O Lucas Fernandes, meio atacante, revelado pelo São Paulo, jogou também no Botafogo e no Cuiabá. Está hoje no Juventude, o contrato dele se encerra agora ao final do ano. Ele estava por último em Portugal, no AFS. O contrato dele por lá se encerrou, o Juventude acabou assinando já um pré-vínculo. Vem até jogando com certa frequência. Na Série A até agora, 6 jogos, 4 deles na condição de titular. É aquele meio atacante, às vezes um camisa 8, às vezes um 10, atua ali um pouquinho pelos lados também. Aqui o mapa de movimentação dele nessa Série A e também do ano passado pelo Cuiabá. Você, torcedor do Santa, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!